Caras de Esperança, de Tiago de Melo. O espelho espalha paz na casa destelhada. O carapanã faz vigília no sobrado. Carro velho atravessa a floresta queimada. Amanhã rebrilha na ponta do tressado. Imagens raras de um futuro ameaçado povoam a mente, revelam o presente, resvalam em nosso passado abandonado, como a morte esbarra no corpo dessa gente. Que haverá depois que se for a natureza e o desdém dos orgulhosos arder em faca? Restará desterro, óleo sujo, avareza? Os olhos dos meninos, caras de esperança, iluminam a lamparina de luz fraca e acordam o sonho dormindo da criança, que é a dona destemida dessa casa, e do chão vai ao céu batendo asa. Alagoas Arte e Cultura de hoje, nós vamos estabelecer uma ponte entre o Nordeste e o Norte do país, mais especificamente, uma ponte entre o Amazonas e o estado de Alagoas. Para conversar sobre isso, nós estamos com um poeta, compositor, militante cultural, militante da causa amazônica, o nosso querido Tiago de Melo. Tiago, um prazerzaço estar com você, a gente conversar um pouco aqui, como eu disse, estabelecer essa ponte, não é? A gente conversava anteriormente sobre essa coisa do Brasil grande e a gente desconhecer as realidades, né, que nos cercam, que estão ali, que são do nosso país, mas que são tão distintas, né? Então, eu agradeço muito a ti por essa oportunidade de a gente estabelecer essa ponte aqui, ok? Paulo, eu que agradeço, né? Porque para mim, assim, a Amazônia também, ela foi uma descoberta para mim também, sabe? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? E com 6 meses eu fui para a Amazônia e fiquei lá os primeiros anos da infância, né? Depois comecei a estudar aqui no Rio, né? E mantive uma relação até hoje, né? De idas constantes para Barreirinha, que é uma cidade que fica a 350 quilômetros de Manaus. Então, assim como eu venho descobrindo a Amazônia dentro de mim, dentro do Brasil, né? Eu acho que, na verdade, isso é uma vocação assim para todo brasileiro, né? Porque a Amazônia faz parte, né, do nosso entendimento enquanto brasileiro. E a gente desconhece muito isso, né? A gente tem um alagoano que se debruçou, eu falava com você antes, que é um cara muito importante, um intelectual nosso aqui, que é o Tavares Baixo, que dá nome, inclusive, à Casa Legislativa nossa. É um cara de influência nacional no século passado, no começo do século, que fala já dessa questão da necessidade da integração da Amazônia ao território nacional. Como é que você vê isso, essa integração prometida, né, que já passou por várias etapas, né, que ela já passou pela transamazônica do governo militar, aquela proposta de uma estrada que vai do nada ao nada, como diz a história, e outras propostas de integração. Como é que você vê essa coisa da integração da Amazônia ao resto do país? Olha, Paulo, uma coisa que me chamou muita atenção viajando ali, né, principalmente pelo estado do Amazonas, né, é como eles próprios, né, porque são 9 estados que fazem a Amazônia Legal, né, até uma parte do Maranhão também faz parte, né. Então eu percebi que mesmo eles ali, os próprios estados amazônicos, não havia muito assim uma super confluência de saberes, né, de culturas, porque é muito variado aquilo ali, né? Então, diante disso, né, que
lá mesmo há essa dificuldade, né, eu não diria nem de uma união cultural, né, mas de um entendimento sobre aquelas múltiplas culturas ali dentro, né? O que pensar disso aqui para o resto do Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas realmente nem se reconhecem enquanto amazônicos, né, que somos, assim, por causa desse tipo de falta de contato mesmo, né, que se tem com a Amazônia. Então, eu acho, Paulo, por exemplo, quando a gente fala em integração, eu entendo assim, integração cultural, por exemplo, né, da gente saber reconhecer os artistas que estão na Amazônia, né, e de lá hoje, né, falando assim do mundo contemporâneo, estão abrindo um campo muito vasto de possibilidades para se entender a Amazônia. Eu cito só um exemplo aqui, que é o Jaider Isbel, né, um artista contemporâneo, que inclusive agora, né, nós estamos em 1º de dezembro, né, ele em São Paulo expôs na Bienal de Arte de São Paulo, a Dayara Tucano, né? Enfim, são pessoas que hoje são grandes artistas que estão fazendo um diálogo nesse mundo globalizado, né, trazendo assim uma visão muito profunda, né, do pensamento indígena, né, no caso desses dois artistas, que são dois artistas que trazem a questão indígena em primeiro plano, né? E é um mundo muito grande, Paulo, sabe? Os compositores amazônicos. Vamos fazer o seguinte: a gente daqui a pouco a gente faz um comício e se candidata a presidente, como diz a história. Vamos ouvir música. Agora, começar a ouvir essa Amazônia do ponto de vista da tua visão musical, né? De como ela se apresenta para você e se apresenta para a tua arte. Então, vamos ver aqui, a gente separou aqui que tu mandaste para mim o cheiro da Marirana. O que é Marirana? Porque a gente aqui vai começar a descobrir essas coisas, né? Então, tem uma coisa que começa com Mari aqui, mas não é Arana. Aqui é que o pessoal anda por aí e tal. A Marirana é uma frutinha, né? Ela é parente assim do mari-mari, é uma espécie até, eu diria assim, de um primo distante do ingá, né? Que é mais conhecido, né? E esse verso, o cheiro da Marirana, tá nesse poema do meu pai que eu musiquei, porque o cheiro da Marirana é um poema do meu pai que se chama originalmente A Gente Vai Se Encontrar. E eu, quando fiz a música, eu senti que o nome queria ser outro, né? E aí eu segui esse instinto e coloquei o cheiro da Marirana, que meu pai, depois conversando com ele disse que a Marirana, naquele sentido ali, era um passado que não volta mais. Era um cheiro da infância, né? Só um poeta como o Tiago... Oh, minha gente, aí vamos agora dar nome a... O Tiago de Mello é filho, claro, do grande poeta brasileiro, nacional, mundial, que é o nosso querido Tiago de Mello. E nós nos conhecemos através da poesia do Tiago de Mello e de um amigo em comum, que é o Inácio, o poeta Inácio também. Zé Inácio, O Zé Inácio comentou: aí, Tiago, um poema do seu pai. Aí eu digo: opa, filho do Tiago, vou lá. Bom, então, vamos ouvir o cheiro da Marirana e depois a gente toca a conversa para adiante, pega o carreirão da conversa, como diz a história. Vamos ouvir lá. O cheiro da Marirana, que originalmente se chamava A Gente Vai Se Encontrar, né? O poema se chama A Gente Vai Se Encontrar, e eu rebatizei na hora que eu fiz a canção e dei o nome de O Cheiro da Marirana, que é um verso do poema, da música.
que fala justamente sobre a volta do meu pai. Meu pai estava morando fora do Brasil, estava exilado no período da ditadura. E ele escreveu esse poema celebrando, vamos dizer assim, ou anunciando a volta dele, que é a volta dele para a Amazônia, não apenas para o Brasil, onde ele decidiu que ia morar dentro da mata mesmo, aqui em Barreirinha, que ele ia construir uma casa aí. Foi o Lúcio Costa, né, o arquiteto e amigo do meu pai, que desenhou essa planta e deu essa planta de presente para o meu pai. E a gente achou que no disco também tinha esse paralelo, né? A gente também queria entrar na floresta, né? Quer dizer, anunciar o disco, fazer a primeira canção também dessa maneira, quer dizer, apresentar que a gente estivesse chegando, assim como ele também estava chegando aqui. E o curioso foi que essa música especificamente, eu estava aqui com ele entrou na biblioteca, ficou um tempo lá dentro e me chamou. Meu filho, aí eu fui lá, ele estava com um livro na mão, que é o Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida, é um livro dele dos anos 70. Aí ele estava com uma página marcada já e era o poema, A Gente Vai Se Encontrar. Aí ele disse para mim, a nossa história estava escrita há muitos e muitos séculos, nosso encontro estava sendo esperado. Papai gosta de grandes eventos, né? Grandes acontecimentos. Então, ele me deu aquele poema sugerindo, né? Que na madrugada de estrelas a gente vai se encontrar. Quer dizer que a gente vai estar sempre junto e tal. E era isso que eu também achava fazendo as músicas ali, com ele. Achava que esse elo, assim, de a gente estar junto dentro da canção, quer dizer, parceiro das canções, isso aí também é uma coisa que fica para sempre. Eu lido com esse tipo de música, né? Que fala sobre temperos, cheiros da Amazônia, personagens da Amazônia, né? Desde que eu sou bem pequeno, assim, então é um ambiente natural para mim. E eu sempre, na verdade, eu já havia feito canções assim que tivessem a Amazônia como tema, mas de uns anos para cá eu resolvi fechar o meu campo de trabalho de composição, né, na Amazônia. Quer dizer, eu passei a compor só sobre esse universo, seja fazendo a música, né, a melodia, seja fazendo as letras. O cheiro da marirana, o tambaqui no alguidar, cupuaçu recendendo, água de tempo escorrendo, na madrugada de estrelas, a gente vai se encontrar. Maravilha, Tiago, maravilha. Olha, a gente tem uma forma de dizer aqui, muito lá do interior, né? E eu uso esses bordões, eu já sou conhecido aqui por capturar esses bordões de antigamente. A gente diz, espiciar de seda, olha, de primeira de luxo, como diz a história. Música de primeira e é um pouco a apresentação, um pouco disso que tu tinhas falado já. Né? Tu aí comentas um pouco dessa tua, né, da volta do teu pai para o Brasil, não é? Como é que se deu isso? Que momento, que relação é essa que você teve com um velho, sempre assim, um cara que foi exilado, não é? Você o acompanhou no exílio, você estava no Brasil, como é que foi essa tua relação com ele? Então, eu nasci em 81, o meu pai ele ficou fora do Brasil até 1977. Ele já tinha chegado, então. Então, ele chegou e veio para o Rio de Janeiro quando ele encontrou minha mãe, entendeu? E daqui que eles foram para Barreirinha, porque meu pai nasceu em Barreirinha em 1926, tá? E saiu de lá com 5 anos, foi para Manaus, foi viver em Manaus. Com 15 anos de idade, ele veio para o Rio de Janeiro, num navio do Lloyd, brasileiro. Ele veio para o Rio para terminar os estudos aqui e para fazer medicina, né? Cargueiro do Lloyd, né?
Ele veio imagina, né? Em 1941, 42, ele veio para cá. Só por curiosidade, minha matemática está ruim. Quantos anos tem o mestre Tiago? Hoje, 94. Nossa! 94. E a história, então, ô Paulo, é que ele veio para cá, né, para terminar os estudos, fazer medicina, só que a coisa da poesia pegou ele aqui. Então, assim, depois dele já está no último ano de medicina, no curso de medicina, você pensa nisso, ele resolve sair dali. Ele tem um encontro com o Carlos Drummond de Andrade, porque ele foi ao Drummond, né? O Drummond trabalhava aqui no Rio, né? E meu pai foi... aquele prédio maravilhoso da Funarte, né? Perfeito. Tem aquele painel do Niemeyer ali, aquele painel lindo. Meu pai esteve lá com os poemas, levando os poemas, né? E o Drummond deu um aval, né, para o meu pai, falando, olha, é isso aí mesmo, mas não abandona a medicina, né? De jeito nenhum, porque pô, viver de poesia é difícil e tal. Mas meu pai acabou abandonando o curso e meu pai trabalhou como jornalista, começou a lançar livro, teve uma editora, viveu uma vida nos anos 50 muito, muito rica, né? Já nos anos 70, né, que ele já estava morando em Portugal, passou pela Alemanha, passou pelo Chile, né? Tudo num período assim de exílio mesmo aqui do Brasil. Ele volta em 77 e resolve morar na terra natal, né, em Barreirinha. É por isso que a minha relação com ele é uma relação muito amazônica, né? A minha relação com meu pai, ela sempre se deu muito em Barreirinha, né? Em freguesia do Andirá, no Rio Andirá. E, claro, a gente se viu a vida inteira em outros lugares, né? Mas a nossa relação é uma relação que tem a Amazônia como fundo e como essência, né? Por isso que esse disco se chama Amazônia Subterrânea, que é eu olhando para essa família também, né, que é uma família muito interessante, Paulo. Tiago de Melo, Paulo, é um sobrenome, né? O meu nome é Tiago de Melo, né? O meu pai é Amadeu Tiago de Melo. O meu tio, que também foi músico, Paulo, ele faleceu em 2013, Gaudêncio Tiago de Melo, viveu 50 anos em Nova York, foi indicado ao Grammy, gravou inúmeros discos, fez participações maravilhosas. Violonista? Ele violonista, compositor, maestro, assim, incrível, né? Então, a coisa da arte, eu fui olhando para a história da minha família, né? E fui vendo que meu pai estava ali, o meu tio, eu tenho um irmão também falecido, Manduca, né? Manduca, que faleceu em 2004, um compositor, um artista plástico incrível, Paulo. Manduca, por exemplo, foi parceiro de Naná Vasconcelos, parceiro de Dominguinhos. Manduca que é autor da letra do Quem Me Levará Sou Eu, depois que o Fagner, né, imortalizou. Quem me levará sou eu, lindo, lindo. Né? Então, assim, uma família que eu fui olhando, né? E eu fui vendo que, por exemplo, meus avós, minhas tias, né, também extremamente musicais, escrevem poesia. Fui olhando para a história da família e fui indo cada vez mais para dentro da Amazônia, né? Que eu fui vendo, por exemplo, meu avô, ele nasceu em Barreirinha também, em 1890. Então, a memória para a música que eu faço, né, para esse álbum Amazônia Subterrânea, a memória foi uma matéria-prima, né, ao lado da Amazônia, né? Isso foi fazendo com que eu refletisse cada vez mais sobre o que é ser brasileiro, né, e o que é ser amazônico, né? Tiago, me vem muito à cabeça, eu sou fãzaço, assim, de carteirinha. Quando tiver com ele, dá um abraço. Eu conheci o seu fã número 1. Aliás, número 2, você deve ser o número 1, mas eu sou o número 2, então. Então, assim, a alcunha de Paulo Poeta é uma coisa que não é correta. Eu não escrevo, nunca escrevi nem batatinha quando nasce, né? Mas eu digo poema, né? Então eu costumo dizer, me apropriar de uma frase do
do Carteiro e Poeta, diz que a poesia não é de quem faz, é de quem precisa dela, né? Então eu preciso muito da poesia para viver. E disse muito Tiago a minha vida toda. Tem um poema que eu gosto dele que fala assim, que é feito numa circunstância que ele estava sendo preso e que ele entrava na cela naquele momento e ele fez o poema dentro da cela, que diz assim: é preciso que amor seja a primeira palavra a ser gravada nessa cela, para servir-me agora e companheira, seja amanhã de quem precise dela. Não sei o que vai vir, mas se desprende dessa palavra tanta mansidão que com poder de fogo me defende e me mantém erguido o coração. No muro escuro, amor é uma palavra que ninguém sabe, linda e luminosa, como as lanças de sol da rebeldia, que é amor, é brasa e de repente é rosa. Olha que coisa bonita, né? Então eu falo isso para puxar assim, o Tiago foi um poeta e é um poeta combativo, né? É o poeta sem esquecer a poesia, como era o Mayakovsky, mas que colocava a poesia dele a serviço de causas, né? de propostas, de ideias para o mundo. O Tiago tem muito, seja as ideias pessoais de convivência com o mundo, seja as ideias do mundo. Você, na tua obra, também carrega essa coisa, né? Traz para você também esse legado. Inevitavelmente, né, Paulo? Porque, assim, como eu fui olhar para a história toda, né, da produção poética e musical da minha família, né, eu me vi, assim, nadando num oceano muito rico, muito fértil, né? Então, assim, como eu falei do meu tio, né, do meu irmão, a obra do meu pai, desde pequeno, eu lido com aquilo ali, né? Ele próprio, assim, me mostrou muita coisa dele, né? A vida inteira, né? A gente vem lendo, né? Meu pai com ele e falando. Meu pai gosta muito, lembrei muito agora, porque você falou muito bem, né? Meu pai gosta muito de falar poesia também, né? Então, essa questão do... Dizedor. Eu costumo dizer que eu sou um dizedor de verso, né? E o Tiago é bom dizedor de verso. Com aquela Nossa, bata, né? aquela túnica branca, parece a bata amarela do Mayakovsky, né? Aquele símbolo dele, assim, aquela coisa, né? Aquela cabeça diferente, uma cabeça grande, meio quadrada, assim, aquela coisa e eloquente, uma coisa assim. Você sabe, Paulo, essa questão do meu pai, que o meu pai ele começa, né, em 1951, com uma poesia assim metafísica, né? E os primeiros livros eles vão muito nesse ambiente assim, muito interessante. Depois, a partir dos anos 60 e dos anos 70, né, ele lançou livros, né, que estavam expressando um sentimento que ele estava de indignidade, né, diante da situação do Brasil, da situação do mundo, né, mas sobretudo da situação do Brasil, da situação da América Latina, né? Meu pai, como você falou, né, ele foi preso, né, teve problemas aqui na época da ditadura, foi para o Chile, viveu no Chile 4 anos, teve o golpe militar no Chile do Pinochet, né? Ele morava lá, teve filha lá, minha irmã nasceu lá, né? O Manduca, meu irmão, estava lá, tiveram que sair dali, né? Então, assim, isso tudo é muito... tem um trauma muito grande nisso aí, né? Só que a poesia do meu pai, ele foi fazendo enquanto ele estava vivendo esse momento barra pesada, né? Então, esse poema que eu musiquei, né, O Cheiro da Marirana, né, A Gente Vai Se Encontrar, ele saiu num livro chamado Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida, né? Quer dizer, a ideia de compromisso com a vida, de compromisso com a poesia, e é um livro que você vê, né, foi lançado em 1975, né? É um livro assim que expressa tudo isso que você colocou, né? Uma pulsação de vida, né? Porque assim o risco de morte estava evidente, né? Então assim é uma exaltação à vida, né? Uma poesia com um rigor assim métrico, assim uma coisa incrível mesmo, assim de condensar e de unir as duas coisas, né? Que é o lado social, né? Também com essa questão do rigor, né? Do apuro Rigor poético, formal, né? o rigor poético e compromisso com a metáfora, sem abandonar nada disso. Não é panfletário, né? Não é panfletário, é poético. Não é à toa, Paulo, se você pegar os Estatutos do Homem, né, que é também
talvez o mais conhecido, até hoje você vê a força que esses versos, né, conseguem dar para as pessoas, né? As pessoas, a gente fica muito emocionado com aquilo ali, justamente porque aquilo não ficou fincado naquele tempo lá dos anos 60, né? Aquilo é ressignificado cada hora que uma boca fala aquelas palavras, né? Daí a força visceral, né, eterna, né, da poesia, porque é uma metamorfose que não para. Como diria o outro, ambulante. Mas vamos ouvir mais música agora. Vamos ouvir Foi Cunhã. Lindo, lindo esse arranjo. Tá maravilhoso. Não é? A sua voz tá assim, parece um cotonetezinho no ouvido, né? Aquela voz sulena, como a gente diz aqui, aquela voz, né, bem colocada e que dá uma massagem no ouvido do camarada. Então, diz lá. Olha, só para dizer, Paulo, que essa se chama Vingança de Cunhã. Ah, é Vingança de Cunhã. E eu botei aqui, foi Cunhã. Ó, diretor, Vingança de Cunhã, viu? Ô, Então, Paulo, só uma coisinha também, né? O meu nome artístico, né, é Tiago de Melo mesmo, tá? isso aí. Diz uns 2 Tiagos, então. Diz os 2 Tiagos mesmo. Porque é o sobrenome, né? Exato. Tiago de Melo. Pô, que legal isso, assim. Que legal. A minha mulher ia querer fazer um negócio desse, porque eu sou Paulo Poeta, conhecido por todo mundo, mas eu sou Paulo Pedrosa, eu não tenho nada de poeta, mas esse nome ficou. Ela queria inaugurar uma família de poetas. Eu digo, aí é fogo, não tira esse negócio. Eu queria botar os filhos todos, fulano poeta, cicrano poeta. Aí todo mundo ia ser parente da Patrícia Poeta, aquela maravilhosa. Nossa, você sabe que eu falei do meu avô, né, que nasceu em 1890. Eu sei da data do meu bisavô, que se chamou Gaudêncio, como meu tio, Gaudêncio Tiago de Melo, né? Ele nasceu em 1854, Paulo, lá em Barreirinha. Então vamos ver aí, roda aí, nosso diretor, Vingança de Cunhã. Foi Cunhã que me viu lá na beira, foi Cunhã a que me fez boiar, foi Cunhã na manhã derradeira, Cunhantã a que me fez voltar. Arrepio no meião do rio, a rebol fez rajada no ar. Ela passa, eu desconfio que o mundo está quase a tornar de ponta cabeça, desvario a caminho de acabar. Foi Cunhã, vi descer a ladeira, foi Cunhã para a beira lavar, desconjuro no fundo do furo, desnorteio buscando luar. Desgraçada aventureira que me veio amaldiçoar, não troço mais graça alviçareira, nem vou mais malinar. Foi Cunhã, no alto da ribanceira, foi Cunhã, meu caminho cruzar, foi Cunhã, feito flecha certeira, Cunhantã, nunca mais vou tocar. Fez feitiço pra me dar sumiço, arapuca pra quando eu passar. Eu pra sempre serei bicho, não posso mais gente virar. Caminho de boto é descaminho nas águas do Andirá. Noite de mar é cheia de estrela nos alumiar. Toda a gente se arrodeia querendo engerar
engerado me olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira me amar. Não troço mais graça alvissareira, nem vou mais malinar. Foi Cunhã, minha alma festeira. Foi Cunhã, mal olhado lançar. Foi Cunhã, feito cobra rasteira. Cunhantã, quis me escorraçar. Meia-noite no breu um açoite, lua cheia que Deus fez sumir. Serpenteia rara noite, a modo de me redimir. Ó minha mãe d'água milagreira, me faça guerreiro resistir à vingança de Cunhã que prometo nunca procurei. Feito cego em frente ao sol, sou peixe no seu anzol, mas eu mesmo me pesquei quando dei confiança pra Cunhã. Inventei um fim pra mim. Noite de mar é cheia de estrela nos alumiar. Toda a gente se arrodeia querendo engerado me olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira me amar. Não troço mais graça alvissareira, nem vou mais malinar. Noite de mar é cheia de estrela nos alumiar. Toda a gente se arrodeia querendo engerado me olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira me amar. Não troço mais graça alvissareira, nem vou mais malinar. Que é isso que eu te falei, a vozinha colocada assim, pô, entra deliciosa no ouvido, assim, a gente sente a Amazônia mesmo, os rios, as lendas, né, como se estivesse mergulhando ali no rio, na selva, né, as cunhãs, essa coisa, né, mítica da Amazônia, muito legal, muito legal. Eu não queria nem deixar você falar mais, porque a gente já está. Eu queria, para a gente encerrar esse capítulo, digamos assim, Tiago de Mello, colocar assim, um trecho aqui que eu achei maravilhoso, que é esse encontro do pai com o filho, não é? Numa circunstância que eu acho alguma comemoração dele. Isso foi uma homenagem, né? Meu pai foi o autor homenageado do Prêmio Jabuti em 2018, em São Paulo. E, na ocasião, ele não pôde viajar de Manaus para lá, então eu fui. Não, mas não é esse que a gente vai rodar agora. Então, perdão. Você canta com ele. Você diz alguma coisa, eu emendei, botei você falando alguma coisa, falando da atividade, e você mergulha numa música linda, uma música telúrica, que ele fala sobre como vai ser o amanhã, essa Talvez coisa. não possa ter tudo de bom. Isso. Isso foi na comemoração que São Paulo também, mais uma vez, fez nos 90 anos dele, em 2016, na Biblioteca Mário de Andrade. Foi uma noite inesquecível, lindíssima,
né? Uma potência artística, poética muito forte. Clima maravilhoso, né? Energia, você sente vendo. Né? Assim, Foi nessa oportunidade aí, foi maravilhoso. é de arrepiar o clima, assim, e ele tá com a corda toda, né? Falante, cantante, né? Essa homenagem foi linda, porque as homenagens às vezes são meio formais, né? Essa, pelo contrário, né? Essa Fernanda de Almeida Prado, né? Que é uma amiga querida lá de São Paulo, ela organizou de um jeito que, olha, ele recebeu tantas homenagens no palco e no final ele foi para o palco e a gente fez aquele momento de cantarmos ali juntos. Vamos ver esse momento maravilhoso, viu? Maravilhoso, assim, como diria o professor Raimundo, eu queria ter um filho assim. Nem tanto, mestre, nem tanto. Então vamos lá ver o Tiago de Melo com o Tiago de Melo. Vamos lá. Interessante que o meu pai, assim, ele é um poeta 24 horas por dia, né? E a poesia não é somente uma profissão, assim, para ele. A poesia é um modo de estar no mundo, né? Um modo de se comportar, um modo de viver, assim, no mundo, né? Quando eu nasci, o meu pai já tinha quase 60 anos, né? Ele já andava todo de branco e falando os poemas dos seus poetas preferidos pela casa e cantando, sempre com violão. Não é só o meu pai, não. Os meus tios, tias, meus primos, meu irmão, eu fui descobrindo, meu avô, meu bisavô, todo mundo nasceu com esse dom, assim, né? E meu pai fala que para você ser artista, você tem que nascer com esse dom, né? E a família Tiago de Melo foi tocada, assim, por esse poder mágico da arte, da poesia, da música. Muitos são e foram, né, compositores, artistas, poetas, cantadores. É uma família, assim, muito potente, né, artisticamente, assim. Uma vez na seca, Valéria, poesia. Valéria? Talvez não possa ter tudo de bom que a vida tem para inventar e me dar, mas é tão linda que alegre me dou, mesmo ser pouco o que eu possa ganhar, e é por isso que cantando vou, me alegrando em levar esta flor pequenina, linda vida, meu amor. Obrigado. Me desprendi do sol, a bruma turva se alastra e trava a proa da canoa, que sabe de águas, lépida de curvas, mas se maldiz do rumo que destoa. Me desprendi do sol, já o tempo breve, que me ensina lições de escuridão, me diz que fatigada, a luz da vida já não ameiga a mágoa do caminho. Navego sem temor, desce serena a mão deste crepúsculo que entrega o sal da sua sombra. Me arde a pena de feliz não ter feito a quem me quis. Ensolarada dor, mas não me nega o amor, que se deu todo no que fiz. Momento lindo, né? Aquilo que a gente falava, né? A energia que estava ali é coisa de arrepiar mesmo. E esse momento, como é que fala a letra lá? Porque é poesia demais. Lembra aí um pouquinho. Olha, talvez não possa ter tudo de bom que a vida tem para inventar e me dar, Deus. mas é tão linda que alegre me dou.
Essa música meu pai fez com o Manduca, né? Uma parceria do meu pai com o Manduca, em 1973. Foi uma das primeiras músicas que eles fizeram juntos. Agora, fala um pouco do teu processo de criação, Tiago. Assim, claro, você também é poeta. Nasce primeiro com a poesia, nasce primeiro com a melodia? É uma pergunta que sempre se faz essa, né? Mas é bem clichê. Mas no seu caso, ela se justifica por essa veia poética sua. O que vem primeiro, como é o processo e como foi, sobretudo, o processo de criação para esse disco, o Amazônia Subterrânea. Olha, Paulo, eu sempre entendi música e poesia como coisas que dialogam, né? Muitas vezes é a mesma coisa para mim, sabe? E letra de música é a mesma coisa, né? Eu fui formado por isso, né? Ouvindo os compositores, né? Os poetas. Então, na hora que eu venho fazer uma canção, ou eu faço a melodia primeiro, né? E aí, às vezes, a letra eu mesmo faço, né? Eu também trabalho com parceiros que fazem letras, né, em cima de melodias, né? Eu também escrevo letras para outros parceiros musicarem também, né? Então, na verdade, tem muitos modos, né? E eu adoro compor de jeito diferente, né? Nos últimos anos, o que eu venho fazendo muito, né, nesse exercício de memória, de pensar o passado, né, de pensar as transformações, o que eu tenho muito feito é compor músicas sobre letras que eu venho trabalhando sobre esse universo, né? Aí muitas vezes eu faço a letra antes, eu penso o poema como uma letra de música, né? E aí eu posso fazer a melodia em cima, né? Então isso para mim Porque às vezes mesmo. a frase musical, às vezes ela não combina com a frase poética. É interessante isso, né? Na melodia. Eu já peguei vários poetas que não, a gente às vezes tem que acrescentar mais uma coisa ou cortar uma coisa, porque o tempo musical às vezes não permite que você. Então Não. tem essas adaptações, né? Isso aí, na verdade, eu acho um grande desafio, né? A gente falou mais cedo do José Inácio Vieira de Mello, né? Poeta querido, que é alagoano, né? Mas mora na Bahia, né? O Zé, por exemplo, eu tenho, se eu não me engano, umas 8 parcerias com o Zé, né? E eu sempre musicando os poemas do Zé, a não ser uma vez que o Zé escreveu uma letra e mandou para mim. Mas eu sempre musico os poemas. Eu já fiz isso de musicar poemas ao longo de muitos momentos assim do meu processo criativo, né? É um desafio, às vezes não fica bom mesmo, a gente tem que jogar fora, fazer outra, né? Mas eu penso, como eu falei, Paulo, eu penso que a letra de música e o poema e a música e a melodia, elas formam uma coisa só, né? E para esse disco, Amazônia Subterrânea, né, que são 12 faixas, né? Esse disco eu lancei no começo desse ano, né, no começo de 2020. O disco tem a produção do Bernardo Aguiar e do Diogo Cili, que são músicos aqui do Rio, né? Eu levei o Diogo e o Bernardo lá para Barreirinha, para eles tomarem banho lá no Rio Andirá, comerem peixe assado, né? Para eles entenderem o que era esse disco, o que era essa Amazônia. E lá, o Bernardo, né, junto com o Diogo, eles captaram sons ambientes, né, sons da floresta, que a gente jogou, o Bernardo depois jogou isso no disco, né? Então é um disco que ele tem um clima também muito amazônico, porque ele traz barulho de rio, barulho de inseto, né, do fim da tarde, e isso foi muito rico, né? Me deu um prazer, uma alegria assim, Você foi buscar esses barulhos, você foi buscar em bancos ou você foi lá capturar esse som? Não, então, eles foram lá comigo, o Bernardo e o Diogo, né, os produtores, e eles captaram esses sons, né? A gente gravou lá entrevistas E aí também, uma né? verdade maior, né? A gente conseguiu, por exemplo, trazer uma fala lá de um caboclo, né? Que se diz assim, né? Um caboclo lá da região, e colocamos isso dentro de uma faixa do disco, né? Inserimos isso dentro de uma faixa. Então, o disco ele traz essas ambientações, ao mesmo tempo naturais, né? Amazônicas,
mas junto, né, com um peso muito grande que a banda deu aos arranjos, né? A guitarra do Diogo, né? E toda a percussão que o Bernardo criou, né, pro disco, né? Junto com o meu violão. Então a gente fez um power trio, assim, né? Lidando com esses assuntos amazônicos, né? Por isso que eu achei que o resultado que a gente chegou ficou um resultado muito interessante. Muito, muito e assim, muito amazônico. Muito amazônico. Vamos ouvir mais uma aqui e uma agora que você tá um pouco essa tua vivência com outros músicos, né? Eu não sei quais, você depois vai me dizer aí. Ah, tá. É o Selva Lírica, o É o conjunto Selva Selva Lírica. Mas vamos ouvir logo Estrela d'Água, não é? Vamos dar legal. uma ouvidinha no Estrela d'Água aí, depois a gente fala um pouquinho sobre essa sua relação com os músicos. Essa Estrela d'Água aí é aquela com a Ilessi cantando, né? Legal. Intérprete maravilhosa, viu? Ela é incrível. Maravilhosa. Olha, vamos ouvir lá, Estrela d'Água. Nhambura
Olha, vamos guardar isso aí. O Selva Lírica vem aí, né, com Tiago de Melo também lá, do Selva Lírica. Mas, Tiago, uma curiosidade. Sendo você carioca, né, e sendo você compositor e poeta, né, eu noto, às vezes, eu não conheço o teu trabalho todo, mas uma certa abdicação dessa categoria de carioca, porque eu não vejo nenhum samba mais pegado, não vejo nem bossa nova, tudo tá ali, mas com essa marca Copacabana, Ipanema, como diz a história, Praça Mauá, Lapa, eu não vejo esse carimbo assim do cara. Não vejo o carioca. Talvez seja porque eu não conheço tua obra toda também. Não, acho que tem muito do que você falou, sim, Paulo. Concordo. Eu já tive, né, sambas gravados, já fiz samba, né? Mas eu não sou, com certeza, eu não sou assim um sambista carioca, sabe? Não é o Moacir Luz, como diz a história. Não, eu escuto muito, né? O Moacir é nossa, um mestre, né? E aqui no Rio você tem essa tradição do samba muito forte, né? Então eu sempre escutei muito samba também, né? Eu me sinto assim, Paulo, meio que em trânsito, sempre, sabe? Me sinto meio a partir do símbolo dessa metamorfose mesmo, né? Então eu sempre tive entre o Rio e Barreirinha, né? Entre o Rio de Janeiro e o Rio Andirá, e sempre tive meio que forçado a fazer esse diálogo, né? A entender as diferenças, né? Então, ao mesmo tempo que eu não me identifico ou não sou muito identificado ao samba carioca, né? A própria música que eu faço, né? Ela também não é exatamente uma música regional do Amazonas, né? Eu acho que é uma música que acaba sendo esse caminhar constante em busca de alguma identidade, né, que é um pouco amazônica e que, né, hoje em dia, por exemplo, Paulo, eu vejo muito assim, né, o pessoal lá de Barreirinha, eles se declaram caboclos, né, misturas do branco com índio, né, classicamente falando, né. Só que ali naquela região você tem muitos povos indígenas, né. Ali, por exemplo, em Barreirinha você tem Sateré Maué, né. Só que você vê, às vezes, esse conflito identitário, né? Do caboclo não se reconhecer muito nas tradições ali dos índios, né? Que estão muito próximos a eles, né? Então, quando eu vou lá, você imagina, eu meio que vejo aquilo ali de fora, né? E tento, cada vez que eu vou lá, absorver também todo aquele conhecimento indígena que está ali, né? Por isso que eu acho que quando a gente vai para a Amazônia, a gente acaba também se indianizando, entende? E nesse momento, assim, que eu estou lançando esse disco, o Amazônia Subterrânea, eu estou muito com essa aura amazônica, assim, com essa vontade mesmo de ficar mais amazônico ainda, entendeu? A gente está chegando perto do fim, Tiago. Eu queria de novo agradecer a você e usar o que nos resta aqui para esse tempo que nos resta, inclusive a propósito da música que a gente vai encerrar o programa com ela, de pontuar a participação nesses vídeos que você me mandou de uma intérprete maravilhosa, uma intérprete de uma voz altissonante, forte, de uma presença cênica. Eu que sou ator, né, eu olho muito isso, às vezes a presença da pessoa no palco, né, quando ela chega chegando, como diz a história, tomando conta do palco, tomando conta da plateia, envolvendo, né, de uma postura forte. Essa menina que a gente vai ver daqui a pouco, já viu no Selva Lírica, como é o nome dela? Ela é a Ilessi. Inesi Ilessi. Ilessi. Vem do o Ilê, né? Ilessi Então, é a casa do ser. A Ilessi, Paulo, a Ilessi é um fenômeno, né? Ela tem uma força como intérprete incrível, né? Raro mesmo de se ver assim, né? A entrega, o comprometimento, a voz, né? É uma coisa incrível mesmo. E nesse disco agora que ela está lançando, que é o Dama de Espadas,
ela se lança como compositora no disco, né? E as composições também são assim algo de outro mundo, né? Com um arranjo maravilhoso da banda dela. É um trabalho assim primoroso. E eu também tenho essa sorte, né, da Ilessi, nesse disco, Dama de Espadas, ela gravou uma parceria minha com o Edu Knipe, né, que é o Vivo ou Morto. Então, embora seja um disco de composições da própria Ilessi, né, o Dama de Espadas, ela acabou também gravando um ou outro compositor, né? Eu tive a sorte de estar lá junto desse time assim maravilhoso, né? Com o Vivo ou Morto, ela fez uma versão assim, nossa, fora de série. Tiago, então, de novo, agradecer muito a você. Foi legal essa ponte que a gente fez aí com Manaus. Espero que a ponte se solidifique cada vez mais, né? E que a gente possa misturar essas duas nossas culturas, né? As nossas forças poéticas do Nordeste e do Norte do Brasil, né? Que às vezes passam por problemas tão parecidos do Brasil não olhar para esses lugares, como nunca olhou para o Nordeste, nunca olhou para o Norte, né? São regiões afastadas, digamos, do bolo, da divisão do bolo nesse país. E um prazer grande falar contigo. Um abraço para o velho, né? Muito fã dele, já disse. E é isso. Eu que agradeço. Para mim, a alegria foi minha, o prazer foi meu, Paulo. Obrigado pelo convite. Sempre é maravilhoso poder falar sobre música, poesia, Amazônia e o nosso passado aí. É isso. Então, vamos terminar com essa voz possante e participando aqui com o Tiago numa performance maravilhosa na música Vivo ou Morto. Vamos lá. A gente está terminando esse Alagoas Arte e Cultura de hoje. Quando o raio caiu, a força do estrondo rompeu a cabeça do homem que não tem pavio. Seu destino ficou por um fio. O que é o destino? É um desatino que desconstrói quando a radiação do raio cobriu a cidade, fazendo cenário pra assombração. O homem pensou na razão de ainda estar vivo. Qual é o motivo da concessão? É relativo, é sim e não, pois o homem tá lá, vivendo sem saber que vive, ele vive sabendo que não saberá, que o raio não vai lhe contar. A vida é um soco, nem cais nem porto, não tem jabá, e vivo ou morto te levará. Será no raio do balaio de uma chuva de fé, será na lama da caçamba da canção, será no ralo da banheira da Madame Lelé, será no site que propaga o pirina de tomar passe com manteiga e café, será no papo da paquera do divã de Lacan, será no filho da sapata que pariu, será no rango do candango, no cutoco da rã, será na tela que revela a magricela da caveira banguela. Quem é ela? Foge dela. Quando o raio caiu, a força do estrondo rompeu a cabeça do homem que não tem pavio. Seu
barco, nem cais nem porto, não tem jabá. E vivo ou morto te levará. Será no raio do balaio de uma chuva de fé, será na lama da caçamba da canção, será no ralo da banheira da Madame Lelé, será no site que propaga o birinite, toma passe com manteiga e café, será no papo da paquera do divã de Lacan, será no filho da sapata que pariu, será no rango do candango, no cutoco da rã, será na tela